Isso. Esse é o grande favorito. Vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus, que se encontra aqui em Gálatas 2. Gálatas 2, versos 15 a 21. Amém? Tem alguém no Data Show para colocar? Gálatas 2, e 15 e 21. Vamos lá. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se tornam a edificar aquilo que destruir, constitui a mim mesmo transgressor, porque eu pela fé estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não há naquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu pela lei. Amém? Senhor nosso Deus, queremos te louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Quero agradecer por tudo que tu és, pela tua presença maravilhosa nesse local, como tem sido todo o tempo. Unge os nossos ouvidos, o nosso coração e os nossos olhos, para que hoje entendamos o que tu queres revelar para nós aqui, Senhor. Senhor, que controle a minha boca, que eu não venha falar heresia, Senhor, mas que venha falar a tua própria verdade, Senhor. Nada mais do que a verdade, Senhor. Que eu seja fiel às Escrituras e à tua palavra, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós, Senhor, uma unção sobrenatural, Senhor. Derrama, Senhor, em nós uma atitude de mudança de vida, Senhor. Por isso, Senhor, nos abençoe hoje aqui, nos guarde, amém. Pode sentar. Eu queria que alguém me trouxesse uma jarra de água, um copo com água. Se tem vidro, não tem? Mas pode trazer um de plástico e uma jarra de água, por favor. Queridos, hoje eu vou falar para vocês uma coisa que o mundo tem pregado para nós, tem falado conosco, e a gente tem aceito tudinho. Nós estamos no mundo numa busca desenfreada, a busca da autossatisfação. Daí vai ver uma propaganda da Coca-Cola. Ela tem uma frase célebre, né? Diz assim: viva e curta a vida, viva a Coca-Cola. E lá aparecem pessoas rindo, nunca aparecem pessoas chorando ou tendo as doenças que a Coca-Cola faz. Você vai para um comercial de cerveja, lá está todo mundo na praia rindo, achando que é a melhor coisa da vida. Se há uma propaganda de cigarro, se há uma propaganda de cigarro, lá está a melhor coisa do mundo. E aí vamos para um foco que cai muito dentro da igreja. Se vamos para, já dizia o pastor Camilado, vou para a casa de Satanás, entre aspas. É o templo, né? O templo de Satanás, o shopping. Lá chega lá, somos obrigados a consumir. Somos obrigados. Entramos no shopping, vemos aquelas vitrines. Eu estava até brincando, quando eu cheguei aqui, eu fui para Timbó com o Edson. Cadê Edson?
Ele foi lá dentro. Fui com ele, ele é representante, e eu fui com ele, eu disse, olhando ali na vitrine, só tinha vitrine de manequim branco. Eu disse, que discriminação é essa? Aí ele disse, Paulo, porque preto aqui ou está na igreja ou estava preso. Então, ele mostrava, e eu sempre de olho nas vitrines, né? E sempre as vitrines só tem o melhor que a loja tem. É uma alta costura, um novo design. Se está passando na novela, meu Deus do céu, mulher de olho. Você não vê na vitrine brinquinho pequeno, não. Só vê brinco extravagante, do melhor que tem. Você às vezes nem olha o preço, já quer ele por satisfação. E aí vamos os homens chegam no shopping, mandam as mulheres passear, mas senta lá na praça de alimentação. Porque chega na praça de alimentação, tem que comer. Parece que aquela coisa tem que ser assim, eu tenho que me satisfazer, eu estou no shopping, eu vim aqui para comer. E aí essa busca parece ser uma coisa desenfreada. Eu acho que o maior absurdo é às vezes o cara não tem dinheiro para pagar e pega um cartão, ó, vou jogar para outro mês, mas eu vou comer no shopping. Aqui, ó. E começa a comer no shopping, estoura o cartão, não quer nem saber por quê? Entrou no tempo de buscar a sua autossatisfação. Em alguns shoppings europeus e tudo, você vai encontrar casa de massagem dentro do shopping. Você vai encontrar. Então eu espero que nunca chegue aqui esse daqui, porque senão, pelo amor de Deus, todo mundo vai querer morar lá dentro. Mas aí não é só isso, vem consumo de carro. Queridos, hoje eu não estou falando aqui algo que seja proibido, não. A gente tem que aprender, porque hoje eu quero trazer para vocês algo que possa ser controlável. Não que aquilo lhe domine. Não que essas coisas digam a você o que fazer, mas você diga a elas o que tem que ser feito. Que você diga a elas o que eu preciso. Se cumpre as coisas pelo precisar e não pelos status. E aí eu vou mais a fundo. Ainda bem que todos aqui são crentes. Vamos para a igreja. Olha, eu me orgulho de ser crente. Sou crente da igreja Ministério Amor Incondicional. Olha lá onde tem uma festa, porque minha igreja. E a gente começa a se autossatisfazer pela igreja, ou pelo dom que Deus traz a você. Parece que agora virou assim, o astro gospel chegou. Deus do céu, misericórdia, queridos. Começamos a trazer uma autossatisfação naquilo que Deus nos deu de graça. O autor dessa carta de Gálatas é o Paulo, tão conhecido. Paulo, ele funda a igreja de Gálatas com a primeira viagem missionária dele. Ele funda a igreja de Gálatas. E ele tem o maior amor pela igreja de Gálatas, e ele vai escrever sobre a justificação da fé. Por ser justificados pela fé. E ele traz a igreja de Gálatas como se fosse o primeiro amor, a primeira satisfação, a primeira aproximação com os fiéis, a primeira viagem que ele vai e se gloria com o que Deus faz na vida dele, abrindo a primeira igreja. Hoje eu quero trazer essa mensagem por título: Desfazendo-me do eu para vivenciar a fé em Cristo. Desfazendo-me do eu para vivenciar a fé em Cristo. Qual a natureza que está me dominando? Qual a natureza que está dominando você? Já dizem velhos pastores, antigos pastores, diz assim: dentro de nós há dois campos, um bom e um mau. Vai ganhar a luta quem você alimentar mais. Amém? Não sei por que quando eu estou pregando as pessoas dizem bem pouco. Estou brincando aqui com isso. Mas hoje eu quero trazer como primeiro ponto: Cristo é o que nos justifica, e não a nossa natureza que justifica
significa ser de Cristo. Vou repetir para vocês. Cristo é o que nos justifica, e não a nossa natureza que justifica ser de Cristo. E aí vamos para o versículo 15, 16, 17, que diz assim: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. O que Paulo está querendo dizer com isso? Os judeus estavam acostumados a chamar pecadores os gentios pelo fato de não pertencerem ao povo eleito por Deus. Quando Paulo chega à igreja de Gálatas, olha, tem um povo aqui que é só judeu, e essa banda aqui é só gentil. Então o que acontecia? Esse povo dizia que esse povo era o escolhido, e que esse daí eram os pecadores. Até aceitavam que Jesus era o mestre, mas não aceitavam os gentios para quem Jesus morreu. E aí o que Paulo continua dizendo? Justificado pela fé, quer dizer, reconhecidos como justos. Eu não estou falando de um estado, estou falando de um ser. O estado, ele é momentâneo. O ser, ele é algo perdurador, é algo que começa e tem uma longevidade. Quando eu falo da questão de justificados, fomos, pelo amor de Cristo lá na cruz, somos justos para que Cristo pagasse pelos nossos pecados, e não fôssemos condenados pelos nossos erros. Aí vê só o que Paulo vai dizer aqui: tendo assim demonstrado Paulo que ele não é inferior a nenhum apóstolo, nem ao mesmo Pedro, fala da grande doutrina fundamental do Evangelho, para que acreditássemos em Cristo, não foi de que fôssemos justificados pela fé em Cristo. De ser assim, não é nascido de volta da lei, espera ser justificado pelo mérito das obras morais, do sacrifício ou das cerimônias. A minha pergunta para você hoje: o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer hoje na igreja? Hoje temos um show da fé que diz assim: venha para a igreja que você vai ser abençoado, venha para cá que você vai ser abençoado. Queridos, o que temos para lidar hoje é uma morte na cruz. Você vai aceitar? Estamos tão acostumados a querer bens materiais e coisas que nos vão dar o bel prazer, que a gente esquece do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Eu me lembro do pastor José Gonçalves contando uma história que dizia assim: a mulher estava na casa dela, toda vez chegava na janela dela e olhava para o varal da outra, e ela: essa mulher não lava a roupa bem, a roupa dessa mulher é toda suja. Aí entrava, todo dia ela ia lá. Ixi, acho que qualquer dia eu vou dizer a ela que ela não lava bem, essa roupa está muito suja. Chegou um belo dia, o marido foi limpar a casa, ajudar ela, limpou a vidraça dela. Quando ele limpou a vidraça dela, que ela viu que a roupa da mulher não estava suja. E aí o cara, uma velha incógnita, diz o quê? Todo mundo quer mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Entramos num crivo emocional: Jesus é meu amor, Jesus é minha paz, Jesus é meu primo, minhas emoções estão em Deus, mas na hora de amar o próximo, somos totalmente diferentes do que devemos ser. Aí eu volto àquela questão lá em cima, autossatisfação. Olha, Deus me usou, eu caí no Espírito e tal. Se levanta daqui. Isso é a graça de Deus. Onde está o verdadeiro Evangelho? Onde que se põe a favor de nós quando nós compadecemos do próximo? Você está disposto a morrer por Cristo? Você
está disposto a morrer por Cristo? A primeira coisa que você tem que fazer é acabar com essa autossatisfação. A palavra de Deus vai trazer algo que diz assim: aquele que não serve, não serve. A minha satisfação, ela vem automaticamente dada por Deus, não aquilo que eu tenho que alcançar, não aquilo que eu tenho que buscar. Eu quero ter isso, querido. Buscar primeiramente, não estou estudando, buscar primeiramente, e o que? E o que? Repita de novo, e o que? Eu não escutei, e o que? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu preciso me identificar com Deus, ter uma visão horizontal, onde o meu próximo é a minha imagem e semelhança, e com ele eu me tornar um, para que o amor de Cristo seja arrebatador na minha alma. E se Deus tiver que me dar um carro, uma casa, Ele vai dar naturalmente, não que eu tenha que buscar. Parece que a gente está vivendo em tempos de outrora em que a gente está aqui, ó. Nós somos o microfone aqui para a mão de Deus. Deus, eu quero tua bênção. E a gente não para. Aqui Deus vem, ó. As bênçãos de Deus chegarão até nós. As bênçãos materiais, as bênçãos espirituais, as bênçãos de corpo, necessidade de alma, necessidade de espírito, todas essas chegarão. Mas o nosso compromisso hoje aqui conosco é deixarmos essa nossa autoestima ser morta. A autopromoção do nosso eu corrompe o nosso bem-estar com Cristo. Escuta só. A nossa autopromoção do nosso eu corrompe o nosso bem-estar com Cristo. Eu e o Fred, a gente tem saído em algumas reuniões de pastores. A gente sempre chega sem gravata, sem nada. Não dizendo que isso é sinônimo de ser melhor ou menor. Também esse é o nosso natural. E alguns nem olham na cara da gente. Alguns já, não é isso? E a gente tem que viver isso, por quê? Se eu estou vestido de um jeito, eu sou bem aceito. Se eu não estou vestido de outro. Eu me lembro que a gente foi para um evento lá em Itajaí. Eu cheguei, eu sabia que era um evento de uma igreja. Pastor José Davi, esse é o padrão do pastor, dito pelo mundo, não é não? Gravata. Ele gosta, amém. Mas eu cheguei naquele local de gravata todo, e para ele foi natural. O pessoal já veio correr. Pastor Paulo, como é que é na bênção? Me levou e Fred ficou lá atrás, como pastor presidente da igreja. Obrigado. E aí, é aquela coisa assim, eu começo a perceber que a igreja virou comércio. Eu sou representante comercial em Curitiba. Quando eu vou atender os clientes com uma roupa, ele não me atende, simples. Se eu for impecável, meu Deus do céu, só falta puxar a cadeira e rolar o tapete vermelho. Desculpa, moça, tá? E aí eu digo que essa autossatisfação, ela tem que morrer. Quem está dominando você? Quem é que está dominando você? Qual é a sua natureza? Segundo ponto quer dizer, viver para Deus é desconstruir o que foi construído pelo seu eu. Paulo vai falar no 18 e 19, vamos ler aí junto. Porque se tornam a edificar aquilo que destruir. Constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Paulo está dizendo assim, considerando a própria lei, entendeu que não devia esperar
pelas obras da lei, e o que agora já não havia mais necessidade do sacrifício e das suas purificações, já que tinham sido eliminados por Cristo ao oferecer ele como sacrifício para nós. O que Paulo está dizendo? O judeu estava nos dizendo que nós temos que ser justificados debaixo da lei. Olha, verdadeiro cristão, ele é aquele que se submete à lei, toda a lei está nele. E Paulo estava dizendo, vai falar. Amém. Até os signos dizem amém. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, o meu eu, o nosso eu, os judeus construíram como é que eu vou dizer? Eu esqueci a palavra, mas um monumento do seu próprio eu diante do cristianismo. Olha, eu sou judeu, se você é samaritano, me perdoe. Olha, você é judeu? Não, não sou. Então, olha para lá que eu sou povo escolhido de Deus. Eu sou sacerdócio. Sai da frente que eu sou judeu, querido. E aí eu me importo. Ao tempo de hoje, tem alguma coisa diferente? Olha, eu sou evangélico. Todo domingo eu vou para a minha igreja. Olha, Deus derrama o poder. Sair daqui, meu Deus do céu. É só a misericórdia de Deus. E a gente começa a fazer acepção de pessoas. Você é cristão? Você é evangélico? Ah, não, tu é luterano, né? Misericórdia. Olha, eu vou orar pela tua vida, mas olha, tu é católico. Meu Deus, só a graça na tua vida. Queridos, parecemos atiradores de elite. Parecemos atiradores de elite na situação em que diz assim, olha, onde eu estou, eu sou o melhor. E a minha igreja é o melhor. Se você não está, você está debaixo da guarda de Deus. Durante muito tempo em nossas vidas, pela nossa história que levamos, construímos um muro e às vezes sem fim de uma defesa pessoal. E achamos que as nossas convicções, as nossas ideologias, elas têm que ser e têm que ser levadas dessa forma. Olha, eu penso assim, olha, para alguém mudar minha mente, só Deus. Quantas vezes você já ouviu falar sobre isso? Olha, para mudar minha mente, só Deus. Eu digo que felizes são aqueles que conseguem ter uma vida íntegra sem precisar falar. Eu li uma vez na internet que tinha um boletim da igreja que diz assim, olha, sábado às 3 horas, como é que se chama sair nas ruas para evangelizar? Evangelismo às 3 horas da tarde, na igreja e tal, com a irmãzinha Josefina, e o diabo que se cuide. O boletim trazia isso literalmente. Talvez a irmã não tivesse nem com o coração voltado para isso, mas pela posição dela de fé, como ela se portava, a igreja escreve, sabe o que é? Para honrar aqueles que são fiéis. Eu fico pensando às vezes que a nossa situação enquanto cristãos, ela talvez tenha que sofrer perseguições. Sempre disse isso. Hoje minha mãe está aqui, meu irmão e minha irmã, e eu dizia assim, a igreja está muito devagar, tem que ser perseguida. Minha mãe diz assim, Paulo, você é um visionário, você é um revolucionário, você quer mudar a mente de todo mundo. E depois de muito tempo, eu penso que a mente que tem que ser mudada é a minha. A minha suscitação em meu coração para um ato de revolução é porque o meu eu já não está diante e perante o Senhor como padrão fiel. É quando o meu padrão ele tem que ser colocado a fogo para ser provado. Talvez você esteja me perguntando, Paulo, por que tu está falando tanto isso?
falo para vocês porque houve um preço a ser pago. E a gente brinca com esse preço. Queremos nos promover sobre a cruz. Se pecamos, queremos usar de libertinagem da graça. Eu vou pecar, mas eu sei que Deus me perdoa. E não nos arrependemos do nosso próprio pecado, do nosso próprio erro. O Criador tem um prazer em refazer o que foi quebrado dentro de nós. Talvez você, durante essa mensagem toda, você esteja dizendo: poxa, o que Paulo está falando, eu caio só fora. Mas o que vale a pena, querido, é que o meu coração ele se converta para ser quebrado e ser refeito novamente. Quando os meus ideais, as minhas ideologias, os meus pensamentos, as minhas neuras, as minhas crises, elas precisam ser quebradas para poder ser edificado o muro de Deus em mim. Quando eu sou quebrado, o amor de Deus me alcança. Quando as minhas ideologias elas caem, elas vão ao chão, a minha vida é transformada pelo amor de Deus. Quando o meu corpo ele resiste ao pecado, eu dou chance de Deus renovar o meu interior. Quando a minha natureza humana ela é morta, eu dou chance de Deus olhar para mim e dizer assim: servo bom e fiel. Nós estamos aqui para ser espectadores. Estamos aqui para ser cooperadores de Deus. Não está aqui o pastor falando somente da palavra, mas estamos participando do banquete celestial. Porque quando se lida de transformação pessoal, Deus fica do trono todo poderoso e diz assim: olha, eu quero usar a igreja. Eu quero usar a igreja porque existe um povo que está querendo ser quebrantado. Porque a sua autoestima ela está indo ao chão. Tem uma música que eu cantava muito tempo atrás, mas não canto mais hoje de jeito nenhum. E ela assim: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-as de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu parei de cantar, sabe por quê? Porque toda vez que eu cantava, Deus só dava na cabeça. Só dava na cabeça. Por quê? Tu não quer ser transformado, então vem pra cá pro carbureto. Ninguém sabe o que é carbureto aqui não, né? Sabe? Aqueles que não sabem o que é carbureto, é um forno feito de pedra que coloca-se banana dentro verde para ela amadurecer mais rápido. Então, quando o crente, ou aquele que se identifica cristão, quer ser moldado por Deus, Deus não coloca lá dentro. E aí? Amém? Amém. Terceiro ponto dessa mensagem diz assim: o que me domine seja os laços do amor deliberado na cruz, feito por Cristo em merecido favor. O que me domine sejam os laços de amor deliberados na cruz, feitos por Cristo em imerecido favor. Esses dois versículos que a gente vai escantear, clarear agora, para mim é uma das mais ricas passagens que tem na Bíblia, quando Paulo escreve, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne,
do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Naquilo não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu. Paulo fala da morte do velho homem e a vida do novo homem. A nossa natureza humana, ela é difícil de ser quebrada. Quando identificamos que Deus quer restaurar a mim para me tornar um novo homem, a gente às vezes fica pensando, até crente antigo de igreja fica pensando, olha, eu penso assim, é já assim. Deus já me transformou. Querido, a minha transformação, essa transformação, ela é constante. Ela não é feita no ato imediato. Eu me lembro de certas situações que pessoas chegavam para mim, e antigamente eu me levantava como um bicho para querer afrontar. Hoje, como pastor, eu digo à minha esposa, meu Deus do céu, Deus sabe o que coloca. Hoje, como pastor, eu chego e fico calado. Esperar que Deus haja. Sabe por quê? Quando Deus quer agir em favor, por amor, Ele transforma você e transforma quem falou de você. E aí a gente fica, ou você vai agir pela sua própria força, ou vai deixar ser um novo homem transformado. Porque não vivo, não mais eu, mas tem certeza? Vamos mais adiante, né? Os crentes se veem vivendo num estado de dependência de Cristo. Daí que, embora viva na carne, contudo, não vive segundo a carne. Os que têm fé verdadeira vivem por fé. E a fé que se afirma em Cristo, que se deu por si mesmo, sendo por nós. Às vezes idealizamos coisas como se nós fôssemos protagonistas da nossa própria história. Parece que Deus colocou um palco e a gente faz o roteiro, a gente edita, a gente faz todas as coisas. E a gente esquece que o diretor da nossa vida está sentado no local esperando para ser chamado para editar a nossa história. E a gente fica pensando que a nossa vida ela é dominada por nós mesmos. E aí o que acontece? Um exemplo seja esse copo agora, como nossas vidas. Se Cristo não está em nós, se a nossa convicção e fé não está em nós, seremos como esse copo. Fomos formados todos por fora, mas não fomos acrescentados a nada dentro. Por que as pessoas do mundo ficam atrás de bebida, droga, sexo? Porque esse vazio não consegue ser preenchido. O copo meramente é furado. O líquido que é entornado aqui dentro, ele é sujo, ele corrompe o material. Mas como Cristo, Ele é uma fonte incessante, cheia de graça e amor, Ele não derrama assim. E nem você precisa ficar correndo atrás de Cristo. Deus vem quando Ele quer transformar a pessoa. A vida do ser humano só pode ser preenchida por um líquido só.
Esse líquido é Jesus Cristo. Por que eu digo a vocês hoje, terminando minha mensagem, que só Cristo pode encher? Porque esse líquido não é corrompido. Esse líquido não vai te trazer dor. Esse líquido é cheio do amor de Deus. Por isso que ele não corrompe o material. Ele enche e ele contém o que chega até a superfície. Deus, quando ele diz assim, queridos, não viva, não mais eu, mas Cristo vive em vós. Paulo estava se afirmando daquilo que ele estava vivendo em Cristo. Ele dizia assim, Deus, em outrora eu cobrava imposto, eu tinha a maior vida fora do normal, mas quando o Senhor chegou até mim, o Senhor transformou o meu interior, e eu não vivo, não mais eu, mas tu vives em mim, porque a minha natureza humana ela é transformada mediante o seu amor, mediante a sua graça, a sua misericórdia. Você quer ser transformado? Você quer ser transformado, querido? Sim. Existe uma coisa: amor de Deus. Quando eu falo em cruz, quando eu falo dessa ação sobrenatural de Deus para a humanidade, eu vejo algo tremendamente fora do normal. Eu vejo alguém sem pecado, sem mácula, naquele ato, me vendo lá na cruz. E Deus disse assim: olha, eu vou enviar meu filho, para que o nome que estava lá, Pablo, Ricardo na cruz, Bruno, Fred, Rosane, não existissem mais. O Senhor, ele se colocou na frente. Sabe por quê? Porque o sangue dele lavou o que estava arriscado. O sangue apagou o meu nome, que hoje outrora talvez estivesse lá. Deus olhou para mim e disse assim: não pelo que eu fosse fazer, o que eu fosse ter, mas Deus olhou para mim e disse assim: olha, pelo simples fato de te amar, eu quero dizer que tem um plano especial para você. Se você hoje veio aqui procurando algo sobrenatural, algo surpreendente, eu digo uma coisa que você já escutou há muito tempo: só o amor transforma. Aleluia. Ah, Deus, eu começo a pensar numa mulher que tinha lá perto da minha casa, e ela, vou contar-lhes a vocês duas histórias. Uma que a mulher passava uma fome terrível, e aí Deus disse assim, ela não tinha dinheiro, não tinha nada, disse assim: olha, vai no supermercado que lá eu vou te dar. Ela disse: Senhor, eu não posso ir, porque eu estou achando que estou ficando doida. Mas ela confiou em Deus e foi. Quando chegou lá, Deus, ela entrou no supermercado e aí disse assim: e agora, Deus? Aí chegou um carrinho, do nada, assim, do lado dela. Aí Deus disse assim: encha. Ela começou a encher o carrinho. Daqui a pouco chegou outro carrinho de compra. E agora? Encha. Depois de 2 carrinhos cheios, transbordando, ela parou na frente dos caixas, assim, ó, cheio de caixa. Aí Deus disse assim: quando ela acabou de chegar no caixa, vamos ler.
Quando ela chegou no caixa, o caixa anunciou assim o seguinte: olha, o caixa do número tal foi premiado e toda feira que estiver passando vai ser paga. Queridos, eu estou cansado de viver um evangelho em que eu me sacrifico para ter as coisas, mas eu quero viver uma natureza onde que o meu espírito é alimentado e as coisas chegarão a mim através de bênçãos. Quando o nosso coração ele é convertido em Deus, as coisas chegam naturalmente. A outra história era de uma mãe que tinha um filho no quartel. E ele teve um filho no quartel, então chegou um dia, ele vinha todo final de semana para casa. O menino não veio naquele final de semana, não. Aí um amigo dele postou na casa dela e disse assim: olha, o teu filho ficou preso no quartel, ele cometeu um delito. E aquela mãe só tinha aquele filho, começou a chorar. Deus, passou a noite orando, passou o sábado, passou o domingo. Deus disse assim: olha, te levanta, vai naquele quartel agora. Ela, mas Senhor, era uma mulher humilde. Ela disse: eu irei, Senhor. E ela se levantou e foi para aquele quartel. Quando ela chegou no quartel, cedo, os soldados começaram a prostrar continência para ela. Começaram a soar trombeta. E começaram, o comandante do quartel ficou apavorado. E ela entrando no quartel assustada, não sabia de nada. Aí o comandante chegou para ela: minha senhora, me diga logo o que a senhora quer. Ela disse: não, meu filho ficou preso. Como é o nome do seu filho? Fulano de tal. Manda vir esse menino logo, manda ele embora. Ele está ali. E ela pegou e foi embora. Na hora da saída, o soldado bateu nas costas. Não, deixa eu pedir uma coisa. Quando a senhora vier outra vez aqui com aquele general, a senhora avisa a gente antes. Aleluia. Quando Deus tem que agir, Ele age com coisas sobrenaturais. Se não, você não crê, Ele crê com você. Sabe por quê, querido? Porque temos situações que estamos tão feridos que não conseguimos nem pensar. Ele começa a nos alimentar de fé. E a minha pergunta para você hoje à noite: será que você ainda vai ficar com essa autoestima tomando conta de você? Ou você vai deixar o Espírito do Senhor inundar o seu interior e transformar a sua alma de tal forma que você não se regozije momentaneamente, mas que você viva uma vida plena em Deus, regozijando-se nele? Glória a Deus. Glória a Deus. Não viva uma vida de declives, mas viva uma vida ascendente, subindo na fé do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Quando a gente vive nesse processo, a gente pode passar por desilusões materiais desse mundo, mas a nossa fé, ela não é abalada. Aleluia. Paulo diz uma coisa muito interessante assim: olha, Senhor, me dá muito para que eu não venha me desviar de ti, e nem me dá tão pouco para que eu venha mendigar o pão. Deus, olha, só me dá o suficiente. Deus fala durante a história. Toda a história Deus fala. Levantou o martelo. Fez Abraão, pai da fé. Jesus morreu, veio Paulo. João revelou o Apocalipse. E você? Vai ficar ainda lutando com Deus? Deus está disposto a fazer uma história nova na tua vida. Deus está dizendo assim: olha, eu estou aqui, quero transformar o teu interior. Até onde você está lutando?
uma vida nova no Senhor. Estou chamando hoje aqui para você ter carro, casa. Hoje eu estou chamando você aqui para ter uma renovação literal do Espírito Santo de Deus. Sabe como é que é essa revelação? Você chega, sai e Ele continua do seu lado. Ele continua falando com você. O Espírito Santo lhe enche de tal forma que você entra na presença do Senhor Jesus Cristo, onde as suas desilusões elas são afogadas pelo Espírito Santo de Deus, onde as suas dificuldades elas entram em crise. Eu não estou falando de mim, não estou falando de dificuldades entrar em crise. Sabe por quê? As crises se confundem com meu Deus. As desilusões, as depressões, as mágoas, elas se confundem com meu Deus, porque o meu Deus é o Deus apaciguador, é o Deus que coloca abaixo todas as coisas, é o Deus que restaura, é o Deus que purifica, é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que fortalece o nosso interior. Aleluia. Não tem como eu não crer, não tem como. Uma vez a irmã disse assim: pastor, hoje eu estou saindo aqui nas nuvens. Eu disse que essa nuvem nunca cabe. Quando Deus ele vai agir na nossa vida, Ele sabe onde é que Ele vai agir. E o mais interessante de tudo isso, eu noto, é que quando somos achegados de Deus, quando as nossas tribulações elas entram em crise, escuta só. Quando eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, quando as coisas chegam até mim, Deus não tem o prazer de só me abençoar, mas abençoa todos aqueles que estão ao meu lado. Sabe por quê? Porque a graça dele tem que ser manifesta não a só a você, mas a todos que estão à sua volta. Desilusão, sofrimento, choro, angústia. Sabe por que Deus tem um prazer que outros que estejam perto de você vejam isso? Sabe por quê? Porque todo mundo viu você chorando, viu você sofrendo, e por trás falou muito de você. Aí Deus fala assim: olha, vem cá, hoje eu quero, sobe aqui comigo, eu quero colocar você em um lugar mais alto, eu quero colocar você em um lugar mais alto. Sabe por quê? Aqueles que lhe viram chorar, vai você me ver cheio da glória de Deus. Aleluia. Aqui a gente tem um pastor que, meu Deus do céu, eu sempre digo a ele: Fred, tu precisa escrever um livro. É uma história, é sofrimento. Sim, creio que um dia ele vai testemunhar isso, que o testemunho é muito longo, mas o que eu vejo é o Espírito Santo transbordante na vida desse homem. Sabe por quê? A sua regeneração chegou até os seus pilares e transformou todos que estão à sua volta. E eu não só vejo isso não, vejo pessoas como o Cristóbal, o Maico, o Edson, o Ricardo, Dona Magali, muitas outras que chegam aqui, não é por causa da nossa igreja, queridos, eu estou falando daqueles que eu conheço. Sabe por quê? Onde o seu coração aberto em Cristo entra e Cristo transforma. Estava hoje à tarde falando para a Rosane que essa é a pregação mais difícil da minha vida, cara. Sabe por quê? Quando Deus quer falar, Ele mexe primeiro com quem está pregando. Ele prega assim: olha, eu quero pegar a tua alma, porque você não vai pregar daquilo que não vive, não. Você vai pregar daquilo que vive. Sabe por quê? Porque aqueles que serão abençoados serão alcançados pela transformação que eu comecei em você. E a transformação não só acontece em você, mas os que estão à sua volta. A graça de Deus ela é vertical e ela é horizontal. Hoje eu estou aqui, eu vou
convidar você a sair do seu lugar. Queria chamar os pastores aqui na frente. Fred e a Rosana. Eu quero convidar hoje aqui a você. O convite é bem simples e bem objetivo. Você que está com depressão, está com angústia no coração, você que está querendo se matar, você que não está com a vida como você queria estar, de felicidade, você quer algo novo para a sua vida, eu quero que você venha aqui na frente agora. Eu quero que você se levante. Olha, Deus, minha vida está um caos, eu preciso que o Senhor seja mudado. Mude. Eu digo a você uma coisa: só Jesus muda a sua vida. Só Jesus muda o seu interior. Eu quero que você venha aqui na frente. Deus hoje tem algo para falar no teu coração. Já falou a noite todinha, transformou o teu interior. E Deus, Ele não cessa de ficar calado. Sabe por quê? Ele ama você. E Ele hoje mexeu nos teus pilares, mexeu na base, para que você entenda qual é o sacrifício da cruz. Deus hoje te chama para uma nova vida, uma nova transformação, um novo interior. Aleluia! Glória a Deus. Hoje Deus quer dizer: Cristo já vive em mim. E Ele quer que você se desprenda do seu eu, para experimentar a transformação, a cura da depressão, a cura de angústia de alma. Eu digo muitas vezes assim que nós somos atacados por uma febre sem medida, que é essa depressão, algo que tem nos derrotado e a gente não sabe controlar isso. Eu quero dizer hoje à noite aqui para você: tem cura para isso. A cura é Jesus. Aleluia. Queria que soltasse um som bem baixinho. Você que tem uma estrutura familiar hoje, que nunca o seu pai, sua mãe, você ouviu falar que ama, que seu pai nunca chegou até você e dizer assim: olha, poxa, você é especial, você vai conseguir vencer na vida. E se essas decepções perdurou até o seu casamento, de chegar assim: olha, meu marido só me humilha, só bate, já não aguento mais. E se você está numa fase da vida onde que nada vai ver, eu quero convidar você hoje para vir aqui para frente. Deus vai transformar o teu interior. Você crê nisso? Amém.